Meu amigo, minha amiga, você que acabou de acessar esse vídeo, a paz do Senhor Jesus. Você que de repente um dia fez uma aliança com Deus, de repente você frequenta alguma denominação, de repente você não falta um culto, você é uma pessoa que está sempre lá, no domingo, na sexta, na quarta, na quinta, seja lá qual for o dia. De repente você é uma pessoa que exerce algum cargo eclesiástico dentro da denominação que você congrega. Mas o tempo vem passando e você percebe, meu amigo, você vem tendo uma leve impressão que a sua vida ela não anda. Você percebe que algo não está bem com você. O tempo vai passando e as coisas não fluem. E eu quero compartilhar com você uma mensagem aqui, que eu creio que Deus ele tem algo para falar comigo e com você nesta manhã. Eu só quero que você entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, que a nossa casa, ela é tida, ou melhor, o nosso corpo, ele é tido como casa no mundo espiritual. E nesse corpo, nessa casa, ou habita Deus, ou habita o Espírito proveniente da parte de Deus, ou habita os demônios. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade, vivemos numa época que é difícil você encontrar pessoas que preguem um tipo de mensagem que venha levar você ao arrependimento, venha ensinar você a tapar as brechas. Hoje, infelizmente, está difícil. Hoje, a maioria das mensagens que a gente vê é mensagem que diz que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mensagem da prosperidade. Só que o problema é que essas mensagens não mudam a minha e a tua vida. O problema é que essas mensagens ela não ensinam nem a mim nem a você a tapar as brechas. E a gente começa a entender o porquê que muitas das vezes a nossa vida ela não anda. Muitas vezes a gente faz coisa que infelizmente por não saber se abre portais no mundo espiritual para os demônios habitar no nosso corpo e trazer infelicidade, entendeu? Trazer as bagagens infernais e a gente não consegue ter paz. Mesmo dentro da igreja, é viver uma vida de opressão, uma vida de angústia. Às vezes pessoas querendo se matar dentro da igreja. Então a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. Então eu quero trazer para você uma mensagem que se baseia no seguinte tema: costumes carnais que devemos deixá-lo. O interessante é que a Bíblia, irmão, a Bíblia, meu amigo, minha amiga, ela nos revela alguns costumes que são tidos como costumes carnais que devemos mudar, que devemos deixá-los. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, caso você tenha. Caso você não tenha, você só ouve eu falar, porque está escrito que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Então eu quero trazer uma mensagem aqui que te dê uma direção, que faça, que ensine você, caso você esteja dentro dessas coisas aqui, ensine você a largar isso. Porque se você largar, meu amigo, minha amiga, acredite, a sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Então, eu quero aqui abrir a Bíblia aqui no livro de Marcos, capítulo 7, verso 21, que vai dizer o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a imoralidade, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então a gente vê aqui, meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus, ele começa a revelar aqui dentro desse texto algumas coisas que nos contaminam, algumas coisas que faz com que a gente venha viver uma vida desgraçada. E dentro daquilo que ele falou aqui, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai,
dentro daquilo que ele falou, eu tirei daqui 3 coisas, 3 costumes carnais que eu e você devemos deixá-lo correr. Porque se eu e você fizer isso, acredite, a sua vida vai mudar. A nossa vida vai mudar. Então, o primeiro costume carnal que devemos deixá-lo é a fornicação. E o que é fornicação? Sexo prenupcial. Infelizmente, muitos estão nessa prática. Muitos estão se desgraçando por conta dessa prática que é a fornicação. Muitos, infelizmente, inclusive dentro das igrejas, estão fornicando. Estão tendo relação sexual antes do casamento, no noivado. E na mente dele, na mente dela, acha que é normal. Mas eu quero te dizer, meu amigo, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que não é normal. Isso é pecado. E é por conta disso que muitos estão entrando em decadência. Muitos estão dentro da igreja caminhando para onde? O abismo. Muitos estão dizendo, Deus é comigo. Nessa prática de pecado aqui, ó. Mas só que eu lamento informar para dizer que, infelizmente, a pessoa que está dentro desse costume, a pessoa que está a praticar esse pecado, Deus não é com ela. Por que Deus não é com ela? Porque Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo. A Bíblia diz em 1 Pedro 15 o seguinte: assim como Deus é santo, seja vocês santos em toda a vossa maneira de viver. Então a primeira coisa que nós devemos deixar é a fornicação. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui, ó, na Bíblia, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 Tessalonicenses, capítulo 4, melhor dizendo. Só um minutinho, tá? A Bíblia aqui deu uma embaraçada aqui, mais ou menos. Já encontrei aqui o livro. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao 5, vai dizer o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, ou seja, fuja da fornicação. Fuja do sexo antes do casamento. Deus, ele não aceita isso, irmão. E eis aqui a causa do porquê muitas das vezes a gente está vivendo uma vida desgraçada, porque a gente está pecando sem saber muitas das vezes, e às vezes sabe. Mas só que quem está lá liderando, quem está lá no púlpito A, púlpito B, às vezes não prega, ele sabe a verdade, ela sabe a verdade, mas não prega, não ensina. Então, se não tem ensinamento, a derrota é certa. Foi o que Deus falou, Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhes faltou o quê? O conhecimento. Então a Bíblia vai dizer aqui, fuja de quê? Da fornicação. Em 1 Coríntios, capítulo 6, a Bíblia, a palavra de Deus, aqui é boca de Deus falando conosco. Ela vai dizer, em 1 Coríntios 6, capítulo 18, o seguinte: fujam de quê? Da fornicação, que parte A, fuja da fornicação. Então, meu amigo, se você estiver dentro dessa prática, eu te aconselho, fuja. Fuja da fornicação. Pare de ter relação sexual com a sua namorada, com o seu noivo. Ele não é tua mulher. Ela não é tua mulher. Ele não é teu marido ainda. Amém? Segunda coisa que devemos deixar. Segunda coisa que é tido como carnal e devemos deixar. A inveja. Infelizmente isso aqui é um pecado comum. É um pecado que está se alastrando na igreja. Quantos e quantos de repente você conhece? Que infelizmente é invejoso. Não suporta ver a vitória do irmão, da irmã. Não suporta. Ou seja, invejoso. Até Jesus, meu amigo, minha amiga, sofreu por conta de inveja.
A inveja é um espírito. A inveja abre portal e o demônio entra. E ele entra para esbagaçar com a vida da pessoa, daqueles que deixa se levar por quê? Pela inveja. Então fuja da inveja. A Bíblia diz lá em Salmos 37, Salmos 73, melhor dizendo, ela vai dizer o seguinte, Salmos 73, verso 2 ao 5. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos necios, dos ignorantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Então, muitas das vezes, tem pessoas que é assim, tem pessoas que vê o ímpio lá prosperando, e ela começa a questionar, rapaz, esse cara não busca a Deus, essa mulher só não busca a Deus, é ímpio, ele não busca e prospera, eu estou buscando a Deus aqui, estou aqui na prova, estou no vale. Mas o autor aqui vai dizer, quase que ele se desviava. Então, meu amigo, não vale a pena guardar inveja. Não vale a pena ser invejoso. Fuja da inveja. Provérbios capítulo 14, verso 30. A Bíblia vai dizer, Provérbios 14, verso 30. A Bíblia vai dizer o seguinte aqui, ó. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha só, inveja ela é tida como podridão nos ossos, meu amigo. Ela apodrece, é tida como uma podridão nos ossos. Tiago 3,16, falando sobre a inveja, fuja da o quê? Da inveja. Fuja enquanto há tempo, meu amigo. Minha amiga, da inveja. Tiago 3,16, Bíblia, ela vai dizer o seguinte, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação em toda obra perversa. Então, onde tem inveja, há perturbação. Onde tem inveja, não tem paz. Onde tem inveja, infelizmente, meu amigo, minha amiga, não tem paz, não tem como ter paz. Não tem como ter paz onde tem demônio. O demônio, segundo a Bíblia, quando ele se instala, quando ele se aloja na mente de alguém, a Bíblia vai dizer lá em João 10,10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, o teu sofrimento, a tua opressão, a tua desgraça é a alegria dos demônios. Então, na proporção que eu e você sofrem, eles riem. A tua derrota, a minha derrota é a alegria do demônio. Mas só que Jesus disse, eu vim para te dar vida e ela é abundância. Então corra da inveja. Terceira e última coisa que eu e você devemos correr. Fuja, meu amigo, enquanto há tempo. Leia a Bíblia. Infelizmente esse tipo de mensagem você não vai ver em muitos lugares. E pode ter nos remanescentes, naquelas pessoas que não estão preocupadas com dinheiro, não estão preocupadas com fama, com cargo, elas não estão preocupadas com status, não. Você só vai ouvir isso aí daquelas pessoas que estão preocupadas com a tua alma, porque a tua alma ela é preciosa. Então, terceira coisa que devemos deixar, fuja a idolatria. A idolatria a princípio é adorar a imagem. Amém? Mas só que a idolatria se expande, não é somente adorar a imagem. Eu posso adorar um carro, eu posso adorar dinheiro, eu posso adorar um filho, uma mulher, um esposo, um parente, enfim. A idolatria, ela se expande. E muitos, infelizmente, estão aonde? Presos nesse pecado da idolatria. Quantos e quantos, irmão, que ele cuida mais do carro do que da mulher? Quantos e quantos que idolatram o dinheiro? O dinheiro é o Deus dele. O dinheiro é o Deus dela. Ela não está nem aí para o Senhor Jesus. Ele não está nem aí para Deus. Eles não estão nem aí para a Bíblia. O Deus dele é o dinheiro. Para que Deus? Na mente de muitos. Se o meu dinheiro me dá tudo.